Bom, esse é o famoso par, o Parabolical Luminizing Reflector. E esse nome é por causa da lâmpada. Essa é a carcaça dele, na verdade. E aí esse é o par 64. Você tem 56, 32 e isso são as polegadas. E isso daqui, esse é o conjunto óptico que dá o nome para ele. O Luminized, que é o espelho que está atrás, o Parabolical é a lente. E aí ele tem o conjunto junto, já é a lâmpada, o espelho e a lente em uma coisa só. A gente chama de par foco 5, foco 6, foco 1 e 2. Se eu escrevo par 64, coloco a hashtag 6 no meu rider, qualquer teatro, qualquer lugar, as pessoas vão entender que eu estou falando foco 6, que é o mais aberto. Aí a gente tem esse outro tipo de par, que é o par fosforo. O par fosforo ele tem uma lâmpada dentro dele, um conjunto óptico dele tem a lâmpada lá dentro. Alguns a lâmpada é igualzinho à lâmpada desses elipsos e esses PCs. Tem o espelho atrás e tem a lente que sai. E aí ele está sendo cada vez mais usado por vários motivos. Assim. Ele é menor, então um espaço como esse daqui ele fica mais escondidinho. Tipo, é muito comum um espaço multiuso ter um refletor desse. E aí ele também tem foco 1, 2, 5, 6. O 3 e 4 eu nunca achei, nem no Google, nem nada, uma explicação de por que não existe o 3 e 4 no Brasil. E aí é isso. Aí ele tem, além disso, ele tem isso aqui, que são os bandôs, que esses outros refletores, os PCs, os Fresnels, eles têm. Então você ainda consegue dar uma delimitada na luz, além de poder trocar o foco da lente. Então eu tenho um mesmo refletor que eu posso usar como eu quiser, enquanto os outros não. O par é a lente inteira e aí o conjunto óptico é uma coisa só, então se aquele par é foco 5, ele é foco 5. Se eu quero usar um foco 2 mais fechado, eu tenho que trocar o refletor. Ou abrir ele, tirar aquele conjunto óptico daquela lâmpada, espelho e lente e colocar outro. Enquanto esse, durante a montagem, você está lá, baixou a vara, tal, colocou, não, esses aqui são foco 5, você tira só a lente, traz outra lente, coloca e usa. Ele tem sido cada vez mais usado. E tem uma variação dele, que é um pouquinho mais alongada, que chama Parnell, que é uma mistura que ele consegue abrir e fechar um pouquinho. Esse daí não abre nem fecha nada, e você só troca o foco dele. E aí, como ele tem bandô, você acaba tendo mais possibilidades também de utilização do par fosforo. Eu gosto bastante de usar esse aí. Mas, nenhum refletor tem um brilho igual o do par 64 normal. Porque como o conjunto óptico dele é uma coisa fechada, tem um vácuo ali dentro, a lente não suja. E o espelho, e como ele é feito, o espelho atrás reflete muito bem a luz, o tipo de filamento da lâmpada, então o brilho dele é muito intenso. E é comum se eu colocar um par e um PC, a luz do par vai encobrir a luz do PC, mesmo os dois brilhando com uma intensidade de 1000 watts. Esse conjunto óptico do par é mais potente. Então, aí a gente ainda dentro das opções de refletor par, isso é o futuro, gente. Vai ser par, entendeu? Não tem jeito. Vai ser par. Vai ser par não, vai ser LED. Tudo vai ser LED, porque aí a gente que está montando não toma choque, não morre eletrocutado. A potência que eu falei de wattagem do LED é muito baixa, ele consegue brilhar muito com uma potência muito baixa. A diferença dele, na verdade, é que você não precisa colocar as gelatinas, você já tem as cores. A diferença de RGB e RGBW é o tipo o conjunto de lâmpadas que ele tem. O RGB é Red, Green, Blue, que tem as 3 cores primárias que formam todas as outras. Mas ele fica ineficiente na hora que você mistura todas elas para gerar o branco, fica um branco esquisito, não fica legal. E aí eles criaram o outro par LED, que é o RGBW, que aí ele tem lâmpada que é branca. E aí na hora que você usa o branco, é o branco dele. Só que é aquele branco de LED. O problema do par é que você coloca ele de conta e fica vendo aquele monte de lâmpadazinha colorida. Porque você está vendo lavanda, que é um tom de roxo, você está vendo tudo lavanda, e lá no LED você está vendo um monte de luzinha azul e vermelha,
E é claro que isso necessariamente gera um código, um signo pra gente que interfere na leitura do espetáculo. Ainda mais se um espetáculo mais intimista, não sei o quê. Ele não vai dar essa sensação porque é uma sensação muito de show, e não de teatro, assim. Esse é o PC. Ele chama PC porque ele tem uma lente plano convexa. O PC varia muito, viu, gente? Tem PC de 500, 300, 600, 350. No cinema eles não usam esses que a gente usa. Esses aqui são de... Aqui, esse aqui é a lente. É uma lente sobrevivente, pelo visto. Aí um lado é plano, o outro lado é convexo. A luz desse refletor é uma luz mais marcada, você tem a borda dela, desse refletor mais acentuada, então você não tem essa área de penumbra que o par tem. E aí ele tem esse carrinho aqui dentro. Isso aqui faz com que você consiga fechar ou abrir a luz. Você abre e fecha o foco. O par não faz isso. O carrinho aproximou aqui, o facho abriu. Então quando o carrinho está mais próximo, a luz está muito mais aberta. Então quando ele está com a luz muito mais aberta e tem uma gelatina na frente dele, essa gelatina, o tempo de vida dela é menor quando ele está muito aberto. E é a mesma coisa do Fresnel. E além disso, ele tem esse outro recurso que é o bandô. Ele tem duas entradas, pode? Aqui, ó. Ele tem uma mais na frente, você coloca o bandô. Aí o bandô gira. E ele tem mais uma entrada aqui atrás, com porta-gelatina. Então você coloca o porta-gelatina, fica o porta-gelatina e o bandô na frente. O Fresnel, ele chama Fresnel, porque o cara que inventou chamava Fresnel. Esse aqui tá com... O Fresnel tá com gelatina. Aí você pega e coloca o bandô na frente. Aí você tá com... Fresnel, chama Fresnel por causa da lente. A lente do Fresnel, ela tem essas ondulações que fazem com que concentre maior luminosidade no meio. Ele tem o mesmo carrinho, tem um carrinho aqui dentro. Na prática, não tem... Aqui, a Telem, que é essa marca, ela fabricava o Fresnel um pouquinho menor e o PC um pouco maior, porque aí você conseguia ver qual que era o quê. Mas quase todo mundo hoje em dia fabrica igualzinho, é do mesmo tamanho. Você sabe a diferença por causa da lente. E aí, essa lente do Fresnel, ela concentra uma luminosidade maior no centro. Um dos espetáculos que eu estou circulando esse ano, quase toda a geral é feita com Fresnel, que é o Pigmalion, porque eles manipulam o boneco. Então, o manipulador até o boneco, se é o PC, fica marcado aqui. Aí tem daqui para cá luz no braço, daqui para cá não. Com o Fresnel, você tem uma área de penumbra, então aquele manipulador vai desaparecendo, ele não fica tão marcado, e aí fica bem mais bonito e mais fluido a luz assim. Esse é o Satellite, e aí o Satellite tem uma variação muito grande, assim. Aqui tem uns ali atrás. Ele é muito usado para fazer luz de ciclorama. Ciclorama é o fundo, aí é nomenclatura de teatro normal, né? Você tem a rotunda, é o preto, o ciclorama é o branco. Aí quando você faz um luz de ciclorama, que você pinta ele de cores, geralmente é com esse refletor, porque ele é muito aberto. E aí você coloca cor ou não. E aí você tem uma variação de potência. Aquele dali eu acredito que seja 500, porque ele é menorzinho, eu não tenho certeza. Não o tamanho dele, mas o espaço da lâmpada. E aí a lâmpada palito, é uma lâmpada que você pode, enfim, varia. E aí você tem lâmpada desde 150 watts a 1000 watts. Também varia. E a mesma coisa o Fresnel. O Fresnel de cinema, você tem ou o Fresnel, que eles chamam que é um sunlight, que é uma luz de sol, que são 5.000 watts a 10.000 watts, dependendo, ele é desse tamanho, assim. 2.000 watts. O de 1000 é raro, ou é assim muito, ou são de 300 e tal, só para fazer correção com rebatimento. O elipso, aí depende do que você vai fazer. Ali em cima são os graus, 36 graus, 25 graus, 50 graus, tem 19 graus, tem... Isso daí é o ângulo que sai o facho de luz quando ele está focado. Porque você consegue mexer um pouquinho nele, na lente, aí às vezes a lente desfoca, fica
a área lateral fica marcada ou fica mais difusa. Quando ela fica mais difusa é porque está desfocado. Aí você tem um refletor de grau fixo e variável. O grau fixo, ele, por exemplo, 36 graus geralmente é grau fixo. Então ele fica focado com 36 graus. Isso significa que o facho de luz sai a esse ângulo aqui de 36 graus. Então se ele está aqui, ele vai ter essa mesma abertura. Se ele está mais em cima, claro que ele vai ficar maior. Então tanto que ele abre ou fecha tem a ver com a distância, é se você quer ele focado ou não. Aquele ali que tem uma boca gigante, você tem um ETC sem aquela boca gigante com a boca gigante. Aquele ali, se eu não me engano, é 19 graus. O brilho dele é... Porque como o conjunto óptico concentra, e aí é uma lâmpada, essa acho que é de 750 watts. Você tem uma lâmpada de 750 watts que essa potência toda está concentrado em um facho de luz de 19 graus. Você tem um outro que isso está em um facho de luz de 50 graus. Vai ter diferença de luminosidade. Então se você quer usar, dependendo do que você quer, aí você pede, por exemplo, esse telém de vocês é 25-50. Significa que você consegue ter ele focado de 25 graus a 50 graus. É só você ir mexendo as duas lentes até fazer o foco. Mas aí o que eu falo? Porque às vezes, só para facilitar a vida, fica colocando 25-50. Só que vai brilhar menos. Então dependendo do que você quer, não vai ficar tão legal. E aí você quer um foco mais fechado, pede um 19 graus logo, só que é dependendo do pé direito. Aí você pede um 36. Geralmente os de grau fixo, o brilho é melhor do que de grau variável da Telém. Os refletores Altman e ETC são delícia. Aí é isso, você tem aqui a íris, o porta-gobo, que são coisas que nem sempre vêm com o refletor. A faca, todo tem faca. Quando não tem é porque... Mas às vezes na compra vem sem o porta-gobo ou sem a íris. Bom, vocês conhecem, mas isso é um gobo. O gobo, na verdade, é um efeito de luz, assim, que você usa para fazer o que você quiser, assim, tem de tudo. Você pode mandar fabricar um do desenho que você quer, você pode achar um pronto e comprar, ou você pode você mesmo fazer. Tem muita gente que faz com latinha de refrigerante, cerveja, mas não faz não, vai queimar rápido, você pode cortar a mão você fazendo. Pega essa parte de cima do Neston, do Nescau, você não se corta, é mais maleável, ela dura, tem uns gobos desses que eu uso que tem 2, 3 anos, ela tá lá, a latinha vai queimando, vai furando e você pode se cortar enquanto você está fazendo. E não é tão maleável. Essas de parte de cima de Neston, Nescau, essas coisas você consegue fazer mais desenho, você consegue cortar, ter um cuidado maior. Você chama lacre ali? Aquele lacre de metal. Ah, sim. O canhão seguidor, ele tem variação de cor, variação de foco e uma pessoa operando ele. Então fica uma pessoa lá atrás do teatro segurando, aí eu falo, o trampolim, uma notas musicais, eu uso canhão seguidor. Aí eu peço, nem sempre tem, quando não tem, fazer o quê? Mas quando tem fica muito legal. E aí a pessoa usa tal, você consegue variar a cor, você consegue abrir e fechar o foco, então ele fica mais aberto, mais fechado. Mas tem o máximo que ele fecha e o máximo que ele abre. Se é um teatro muito grande, ele está muito atrás, o mais fechado às vezes é muito maior que o ator. Se não é tão profundo o local onde você manipula o canhão seguidor, às vezes você consegue deixar ele mais fechado, então depende. Assim. E aí ele é à parte, ele não fica ligado na mesa de luz, você não usa ele na mesa de luz, ele é todo sozinho, ele tem um abre e fecha sozinho, tem um dimmer que você controla a intensidade de luz, tudo nele sozinho. E é claro que você também já tem dele sendo produzido de LED, mas é muito caro para a potência que ele tem. Geralmente ele não é de LED. O Moving Light tem um Moving Head Moving Light que tem as duas coisas e tem uns que só tem um ou outro. O Wash é o que colore. Ele coloca cor. E o Spot, ele tem gobos, ele faz desenhos. Então você tem moving lights que não tem cor, tem só gobo. Então dependendo do que você quer, por exemplo, o Hamlet do Berlin Ensemble, que era
a companhia do Brest. Eu montei eles no palácio aqui, no Fit. E aí a luz é toda feita com moving light. Aí alguns são spot e outros tinham que ter as duas funções. No Glass, na verdade, você tem muita opção de utilização. Apesar da temperatura de cor dele, da luz não ser tão forte, as temperaturas de cor assim, não necessariamente ser tão interessante para o teatro que a gente faz, desse tipo de sala, ele é muito útil. Esse aqui é um que tem tudo, e aquele é um antigo, na verdade, que ele tem a luz tá aqui dentro, aí a luz vem para o espelho, e aí esse espelho mexe, e aí o espelho vai modificando a luz. Então, na verdade, é muito simples aquela estrutura, e você acha para comprar eles, não é tão caro. Tem uns moving lights, assim, de LED, que são desse tamanhozinho, assim, que você compra barato e dependendo do que você quer fazer, e é super útil. Todos os moving lights, eles trabalham com endereçamento de dimmer de fora do dimmer. E aí, para você ligar ele nesse conjunto, a gente precisa de um negócio que chama buffer, que são várias entradas DMX, que aí tem a ver com mesa, com dimmer e com programação dele. Então, você coloca ele lá 300, aí do 300 para frente, às vezes são 10 canais com a programação, que é variação de cor, variação de globo, o pan e o tilt, né, que é para cima e para baixo, um lado e para o outro, para você gravar a movimentação. E aí ele não necessariamente precisa ter um dimmer também, ele pode ir direto no endereçamento e aí vão movimentar juntos os que você colocar o mesmo endereço. Se você colocar 4 moving lights lá como 300 e da fila da frente como 400, eles vão funcionar com partes diferentes da programação da mesa. Esse é o buffer que eu falei, que aí você tem a entrada e saída e aí você liga um dimmer no outro, o dimmer aqui, o moving light aqui e isso daqui que vai para a mesa de luz. É tipo uma extensão? Tipo um filtro de linha, grosso modo, que dá uma limpada, porque pode o sinal ir direto, pode fazer mal para a mesa, para o console, para o dimmer. Aí o buffer dá uma... que às vezes, dependendo, vai até queimando o canal do buffer, assim, depende de como você usa ele.